Retornando com o ex-vereador Coriolano Ribeiro, nós estávamos conversando sobre a política montesclarense e como é que nos últimos 30 anos tem se revezado entre Tadeu, Jair e Atos. E provavelmente nas eleições desse ano vai acontecer a mesma coisa. O Gori, você acha que esse ano não é possível mudar, é? Eu acho que sempre é possível mudar. Primeiro que a gente não sabe o que vem do ficha limpa ainda, se todas essas pessoas terão condição de se candidatar. Esse é um ponto. E segundo, que eu acredito que em apenas uma ou outra reunião em que a classe empresarial, em especial a sociedade organizada de Montes Claros, tiver competência para sentar em torno de uma mesa e construir uma candidatura séria, uma candidatura de gestão, há possível de mudança. Então, acredito que as nossas instituições organizadas, elas se omitem muito dentro da política de Montes Claros. Por isso que as coisas vão da forma que estão indo agora. Eu acho até que elas não se omitem. É pior do que isso. Elas se apegam muito a quem está no poder. Infelizmente, eu tenho que concordar com você em muitos delas. E te falo na prática, porque dessas candidaturas, por exemplo, essa última candidatura a deputado, eu sentei em torno de mesa com várias dessas pessoas de Montes Claros. E todos eles se indignam com a forma que se desenvolve a política de Montes Claros. E a grande maioria promete que vão apoiar, vão mudar, vão fazer isso, vão fazer aquilo outro. Na hora H, você já projeta o meu interesse ali na frente com A, com B ou com C. Eu quero te dar um exemplo prático, Jorge. Nesse período que eu estive na Câmara, período de 4 anos, 2 anos como presidente, e sem nenhuma experiência política, nós fomos por 2 anos consecutivos indicados como a melhor Câmara de Minas Gerais. São 853 municípios. Agora fala, você fez milagre? Não. Eu aprendi a chamar a sociedade para você discutir os principais assuntos em torno de uma mesa. Então, nessa época, tudo que se reivindicava, a gente sentava com as lideranças empresariais, as representações de entidades, tipo Rotary, tipo maçonaria, para que a gente construísse uma solução. Tanto é que você é testemunha que saíram algumas cartas de Montes Claros. A primeira sobre a segurança pública, depois teve a questão da justiça, teve esse negócio a questão da BR. E todas essas reivindicações conjuntas, elas foram atendidas. Então, o que me leva a ainda sonhar que basta as pessoas terem um pouco de vontade de sentar no entorno dessa mesa e construir uma solução, e que ainda é possível para esse ano. Eu ouso dizer, e você me corrija ou me puxa a orelha se eu estiver errado, que a bancada do norte de Minas, que se falaram no último mandato, ela iniciou com esse movimento, em que nós estamos juntos à liderança, chamando as entidades para discutir, levando as reivindicações muitas vezes diretas às origens, aos governadores, aos secretários, e as coisas começaram a ocorrer. Então, muitos acharam, não, se está ocorrendo, eu tenho que estar aparecendo nisso aqui. Fui por muitos deputados, me permite não citar o nome, mas quando o movimento estava bem adiante, era convidado a ter uma audiência com o governador, vamos levar essa reivindicação com ele, é bom que a gente tire uma fotografia com o governador e solta a matéria amanhã. A nossa lógica política é essa aqui, é fazer repercutir aquilo que eu fiz. Então, eu costumo dizer, e perdoe a todos que estão, que a lógica nossa é o de quanto pior, melhor. Você pega no Triângulo Mineiro, você pega no sul de Minas, na hora de interesses da região, as pessoas se unem, independente da questão partidária. Você pega o principal, a bancada do Nordeste. O Nordeste se transformou, com toda a pobreza que ainda existe. Mas por quê? Porque na hora H, a bancada do Nordeste ela se une, mesmo tendo coronel de um lado e coronel do outro. Então, por incrível que pareça, eu acho que o coronelismo hoje, em Montes Claros, é muito maior do que os coronéis do Nordeste. Eu estava dizendo antes para você que eu acho que as entidades de classe de Montes Claros se unem muito ao poder. Eu tive um exemplo recente agora que foi esse problema da Praça do Esporte. O prefeito conseguiu o apoio de praticamente de todas as entidades de classe. Quando, na verdade, pelo que eu sinto e tenho conversado muito com as pessoas, os próprios dirigentes dessas entidades de classe, muitos deles são contra. Porque
porque acham que realmente a Praça do Esporte é um patrimônio histórico de Montes Claros, etc. Mas, diante do prefeito, eles se curam. E eu vou além. Eu acho isso muito lamentável. Sim, não tem dúvida não. Aliás, é falta de atitude, de tomada de posição é falta de atitude. E eu posso te afirmar que, infelizmente, não é a falta de capacidade das pessoas. São as faltas de atitude que nos leva a essa inércia, nos leva a estar na situação que nós estamos. Eu defendo a seguinte tese. O Estado não é para ser dono de terra, não é para ser dono de imóvel, conforme terras devolutas que tem aí, que a maioria são griladas, recentemente teve uma operação que você vê aí, corrupção. Montes Claros, por exemplo, acho que eles não têm ideia nem de quantos imóveis existem em Montes Claros. No entanto, cada caso você tem critérios para se desenvolver. Primeiro, você tem que ter um projeto, um desenvolvimento, projeto de impacto agora, de impacto futuro, do que vai ser isso. Você pega um centrinho da cidade para desenvolver. Eu não sei, eu não posso te afirmar se é interessante ou não, porque eu não conheço nenhum estudo que mostra o interessante dessas questões, né? Então, por um lado, eu defendo que o Estado não tem que ter terra. Terra quem tem que ter é quem vai produzir nela. Olha, a grande maioria das terras do Estado, né, e imóveis até, ele só traz despesas e prejuízos e não produz nada. Porque, primeiro, que não existe gestão. É jogada ao léu, né, e abre espaço para os aproveitadores ocuparem isso aqui. Agora, é claro que tem que ter realmente um projeto em que comprove que isso é bom para o Estado e para a cidade, para o município, e não só olhando agora, nesse momento, mas você projetando alguns anos atrás, como o Toninho Ribeiro fez. Toninho projetou uma rodoviária para 20 anos. Já tem 30, ela ainda está servindo. Ele projetou um centro administrativo no Ibituruna que agora que está sendo executado, desde a época dele. Então, acho que nesse aspecto em que a gente tem que ter essa maturidade. Eu vou te dar um dado. Montes Claros hoje tem cerca de 130 mil veículos só em Montes Claros. Só em Montes Claros. Um crescimento da ordem de 10% desses veículos ao ano. Provavelmente ano que vem nós teremos 120, 140 e poucos. O trânsito de Montes Claros hoje já é caótico. Qual o estudo ou o planejamento que existe para daqui 5 anos, para daqui 10 anos? E principalmente de impactos de empreendimentos no centro da cidade. Então, são essas questões que eu acho que nós temos que colocar. E aí você fala, os empresários às vezes enxergam, alguns, não quero generalizar, enxergam isso, mas por interesses pessoais, né, ou outros interesses de, não, eu não vou entrar nisso não, porque é na minha área. E por incrível que pareça, você fala, não, eu não sou político. Todos somos políticos. Isso que você está dizendo se comprova da seguinte forma. Depois de Tunim, as obras melhores, as grandes obras que foram feitas em Montes Claros, foi projeto do próprio Tunim. Por exemplo, a Avenida José Corrêa Machado, que o Jair fez, faz parte do projeto de Tunim da Avenida Sanitária, das avenidas sanitárias, né? Quer dizer, então não foi... Ele apenas deu prosseguimento a um projeto de Tunim. A Avenida Sidney Chaves, que o Mário Ribeiro fez um pedaço e depois o Tadeu completou, também fazia parte dos projetos de Tunim, Cidade de Porto Médio. Então, o que se fez em Montes Claros depois de Tunim, era projeto de Tunim. Na verdade, você não vê um projeto desses prefeitos que sucederam Tunim que seja do próprio prefeito. Quando eu falo projeto, é projeto de interesse público. Claro, claro. E o homem público, ele nasceu e ele tem que enxergar o interesse público, não o interesse pessoal. Eu uso sempre o seguinte raciocínio. Com o meu patrimônio, com o meu salário, com o meu dinheiro, eu faço dele aquilo em que eu achar melhor, desde que seja lícito. Com as questões públicas, não. O recurso público eu tenho que ter muito mais responsabilidade do que com o meu. Se eu falir, se eu fizer um negócio bobo, o problema é meu, azar é meu, às vezes repercute na minha família, em alguma coisa. Mas com a questão pública, quantas pessoas não serão atingidas por isso? E, infelizmente, a lógica que se usa é outra. O recurso público é recurso em que nós vamos utilizar. A corrupção, eu quero pegar esse gancho aqui para te dizer. Muitas vezes nós ouvimos falar, mas o salário do vereador é grande, o salário do deputado é grande. Que triplicasse, na minha opinião, isso aqui, não estou pedindo para triplicar nada, mas que não houvesse corrupção. Porque o grande câncer é a corrupção. Uri, vamos dar um tempinho para nosso comercial e voltamos logo em seguida, continuando a falar de política. Espera um instantinho.